Você sabia que uma obra de alto padrão precisa de muito mais do que um bom projeto arquitetônico? Eu listei 12 projetos que eu considero essenciais para uma obra de alto padrão e hoje eu vim falar com vocês sobre cada um deles. Será que vocês tinham noção que a gente precisa desse tanto de projeto? Obra de alto padrão não é sobre gastar mais, é sobre decidir melhor antes de começar a construir. E por isso tem tantos projetos que a gente pode contratar e que vão evitar prejuízos e retrabalhos ao longo da obra. Quando a gente fala de uma obra de alto padrão, a gente está falando de muito investimento, tanto financeiro quanto de tempo, energia. Então, tem muitos profissionais envolvidos e muitos projetos que você pode contratar para auxiliar em todo esse processo. Começando pelo projeto de topografia. Comprou o lote? Faz a topografia. O levantamento topográfico ou projeto de topografia é feito geralmente por um topógrafo ou engenheiro agrimensor. Ele vai te mostrar ali na planta todos os níveis do seu terreno, principalmente para lotes acidentados. Se você comprou um lote com aclive ou com declive, a primeira coisa é fazer um projeto de topografia. Nós, arquitetos, precisamos dele para conseguir definir melhor a altura que a gente vai implantar a casa, acessos, rampas, degraus, né? Tudo isso e tudo parte do projeto de topografia. O projeto de topografia ele vai mostrar as curvas de nível. É basicamente a altura do terreno em relação ao nível do mar. Normalmente é assim, né? Que é representado. Então, se você tem um terreno em declive ou aclive, faça o projeto de topografia. Os clientes sempre chegam pra mim falando assim: ai, tem um declive, mas é bem suave. Tem um aclive, mas é bem pouquinho. Quando fala isso, fala que tem um declive suave, eu já sei que é 2,5 metros pra mais. Inclusive, até eu já passei por isso na minha casa que eu construí anteriormente. Né, alguns aqui do canal acompanharam. Eu pensei que o declive fosse menor e ele tinha 3,5 metros. Então, geralmente acontece essa surpresa, principalmente quando o lote é grande, porque quando o lote é grande, esse caimento, seja declive ou seja aclive, esse desnível, ele fica suave, né? Se você tem ali 2 metros de declive em 10 de comprimento, vai ficar uma inclinação bem perceptível. Agora, se você tem 2 metros em 30 metros de comprimento, normalmente a olho nu vai parecer que não é quase nada. Então, engana muito. Experiência própria. Todos os clientes chegam para mim falando que tem pouco desnível. E quando a gente pega o levantamento topográfico, tem sempre muito mais do que a pessoa imaginou que tivesse. Então, para essa questão de altura, é essencial. Se o seu lote, ele tem desnível, seja para aclive ou declive, faça o levantamento topográfico antes do projeto arquitetônico para evitar surpresa e para definir a melhor altura para a implantação da casa e todos os acessos dessa casa, seja por rampa, degraus, escadas. A gente precisa saber exatamente qual é essa altura. Se você começa já chutando, vou chutar que tem tal altura, ou esperar o pedreiro bater o nível, não vai ter tempo hábil para tomar as melhores decisões. Então, lote desnivelado já precisa ter topografia, mas ainda em lotes planos, eu recomendo que faça. Já vi de perto também situações aqui na minha cidade da pessoa errar o lote dela, principalmente em loteamentos e condomínios novos, que ainda tem muitos lotes vazios, errar e construir no lote do lado, por exemplo. Já vi várias vezes, gente, juro, não foi uma vez só, não. Aqui tem um condomínio que eu faço projeto sempre, que já aconteceu da pessoa construir no lote do lado, e aí depois foi pra justiça, pra negociar, pra pagar pro dono verdadeiro do lote, pelo lote, já que ele construiu nesse lote, ou tentar trocar com a pessoa, mas às vezes a pessoa não aceita. Então isso é muito problemático. Quando o topógrafo vai até o lote para fazer o levantamento topográfico, ele também já coloca os piquetes certinhos no lote, demarcando qual é o seu lote e onde que ele começa, onde que ele termina, onde que é a calçada. Então é essencial, assim, eu considero pelo custo, pelo menos aqui na minha região, o custo do projeto de topografia é irrisório, perto dos demais projetos e perto principalmente do custo da obra. Então façam um projeto de topografia. Aí, esse projeto de topografia, além das alturas, das curvas de nível, da marcação ali dos piquetes, ele também mostra pra gente a posição do sol naquela época do ano em que está sendo feito o levantamento, o poste mais próximo pra gente escolher o melhor lado para colocar o poste da casa também, que não fique aquele fio atravessado na frente da casa. Caixa de esgoto mais próxima da rua, né, quando se aplica. O ralo, que geralmente tem nos condomínios também, geralmente já tem aquele ralo boca de lobo que vai receber as águas pluviais. Então, tudo isso vem nesse levantamento topográfico e eu considero essencial. É o número 1 aqui da minha lista, né? Eu vou falando para vocês por ordem de tempo que vocês precisam fazer os projetos. Então, o primeiro projeto seria o levantamento topográfico. Projeto número 2, sondagem de solo. A sondagem
sondagem de solo geralmente é feita por um engenheiro geotécnico ou uma empresa que tenha um engenheiro responsável, e é o estudo da condição daquele solo. Eles vão perfurar, eles têm um equipamento que eles vão perfurar até encontrar o solo firme. Vão te dizer se o seu solo é argiloso, arenoso, enfim, não é a minha especialidade, né? Mas é muito importante para você identificar o tipo de solo antes de fazer o projeto estrutural para definir a melhor fundação para sua construção. Quando a gente tem um solo que foi aterrado, por exemplo, eu já peguei muitos projetos que tinham ali 15 metros de altura de aterro, 10 metros de altura de aterro, que era um solo mole. Então, era um solo que necessitava de uma fundação com estacas, com estaqueamento. Aí é o engenheiro que vai decidir, né, depois na próxima etapa. Mas precisa fazer o estudo de sondagem de solo para você saber a qualidade do seu solo e quantos metros teria que cavar até chegar no solo firme, se for o caso de fazer um estaqueamento, para tomar a melhor decisão depois no projeto estrutural. Então, o número 2 da lista seria a sondagem de solo. Número 3, agora chegou minha vez, projeto arquitetônico. Ih, rimou, né? Tô falando um negócio sério aqui. Projeto arquitetônico, número 3. Não que ele seja menos importante que os outros 2, né? Mas são complementares. Quando chega pra mim um lote para fazer um projeto de alto padrão, eu preciso solicitar a topografia e a sondagem de solo. Inclusive, condomínios de alto padrão já exigem que apresentem esses projetos para aprovação da construção. Então, aqui, por exemplo, um condomínio que eu atuo muito é o Alphaville de Rio das Ostras. O Alphaville exige, além do projeto arquitetônico e da ART, da responsabilidade técnica pela execução de obra, ele também exige o projeto de topografia e a sondagem de solo, para garantir justamente que não vai acontecer isso de um invadir o terreno do outro ou de fazer uma casa que depois vai afundar, que vai cair, que vai causar transtorno tanto para o proprietário daquela construção quanto para os vizinhos, né, para os moradores do condomínio como um todo. Então, o próprio condomínio exige, para liberar o alvará, para liberar o início da construção, ele exige que sejam feitos esses projetos complementares também. Então, eu como arquiteta preciso solicitar, se eu sei que é uma obra de alto padrão, e muitas vezes o próprio condomínio também vai reforçar isso daí, também solicitando. Então, chegamos na etapa de projeto de arquitetura, precisamos já ter a topografia e a sondagem de solo. O projeto de arquitetura é o projeto principal, porque todos os outros a seguir vão partir dele. Precisam do projeto de arquitetura para fazer os outros projetos complementares. O projeto de arquitetura é a criação da sua casa ou da sua construção do jeito que você quer, do jeito que você sonhou. Nós, arquitetos, vamos considerar ergonomia, acessibilidade, conforto térmico, ambiental como um todo e todo o seu programa de necessidades, né? A gente faz uma reunião de briefing detalhada, você vai falar quantos cômodos você quer, se você tem pets ou não, qual o tamanho da sua família, o que você espera para aquela casa a longo prazo, e vamos projetar o imóvel que melhor pode te atender aí com todas as suas demandas e todas as suas necessidades. E esse projeto arquitetônico também é o projeto principal em termos de legalização do imóvel, né? É o projeto que vai para a prefeitura, para aprovação, para emissão do alvará, vai para o condomínio. É o projeto que vai ser enviado para os profissionais que vão fazer os projetos complementares que eu vou citar a seguir, principalmente o engenheiro que vai fazer o projeto estrutural. Tudo, a partir daqui, todos os projetos que eu vou falar são complementares ao de arquitetura. Então, o de arquitetura precisa do de topografia e todos os outros a seguir dependem do de arquitetura. Então, o projeto de arquitetura, tudo bem que eu vou ser suspeita agora porque eu sou arquiteta, mas ele é o mais importante de todos na construção de alto padrão. O projeto de arquitetura é o número 1 a nível de importância, ao meu ver, né? E aí, número 4 seria o projeto estrutural. É o projeto que vai definir toda a estrutura da sua casa. Qual vai ser o tipo de estrutura? Geralmente, no Brasil, a gente ainda trabalha muito com concreto armado, né? Poderia ser estrutura metálica, steel frame, mas ainda trabalhamos muito com concreto armado. Então, na estrutura de concreto armado, ele vai definir quantos ferros você vai usar em cada coluna, em cada viga, qual o espaçamento entre os estribos, qual a espessura desse estribo, qual a bitola dos vergalhões que vão ser usados nessas colunas e vigas, qual o encobrimento de concreto que tem passando da ferragem. Então, qual a largura que vai ficar esse pilar, qual a largura, comprimento, altura que vai ficar essa viga. Tudo referente à estrutura, o tipo de fundação. O engenheiro vai analisar a sondagem de solo feita anteriormente para definir o tipo de fundação, se vai ter estaca, se é com coroa, se é sapata corrida, lajão,
Então, não sei também os termos técnicos, né? Eu sei, assim, o que eu vivencio ali na prática, mas não sou engenheira, então também foge um pouco da minha especialidade. Mas tem diversos tipos de fundação, diversos tipos de estrutura. Então, o engenheiro estrutural, aí geralmente quem faz o projeto estrutural é engenheiro civil. O engenheiro civil, o engenheiro estrutural, é que vai definir o melhor tipo de fundação e de todo o restante da estrutura da sua obra, como ela vai ser feita, de que modo, qual é o material, qual a quantidade. Então, tudo isso é definido no projeto estrutural e ele é essencial a uma obra de alto padrão. Na verdade, ele é essencial a qualquer obra, mas sabemos que a realidade da construção civil no Brasil não acompanha isso. Eu sei que muitas pessoas fazem obras menores e não contratam engenheiro estrutural, não contratam projeto estrutural. E também tem uma situação que aqui no Brasil, pelo menos, né, não sei como funciona em outros países, mas muitas lojas vendem colunas prontas. Vocês aí que estão assistindo o vídeo já devem ter visto. Eu, inclusive, já construí dessa forma a minha primeira casa que eu fiz há muitos anos atrás, com bem menos conhecimento, bem menos bagagem do que eu tinha hoje, menos condição também, né? Então eu entendo que o projeto estrutural é um valor a mais que você vai disponibilizar no início, antes até, né, da sua obra. As pessoas compram colunas prontas. As lojas vendem geralmente colunas de 7 por 20 centímetros ou de 7 por 27 centímetros. Essas colunas, elas não atendem à norma técnica brasileira. Então, elas não atendem nem a largura mínima de pilar, que seria de 14 centímetros pela norma, e nem a seção mínima, que seria de 360 centímetros quadrados. Mas, elas são vendidas e as pessoas compram para fazer casas. Essas colunas, elas são vendidas, eu imagino que o intuito seria usar para cercas, muros, sustentação de alvenarias que não sejam estruturais, mas as pessoas usam mesmo assim como coluna estrutural da casa, coluna, viga, compram essas colunas prontas para fazer pilares e vigas de casas e de outros tipos de construção, mas elas não atendem a norma técnica. Essa norma técnica é a NBR 6118. Essas colunas não atendem, mas eu sei que no Brasil o pessoal utiliza e faz dessa forma. Então, a casa vai cair? Talvez não agora, talvez não em 30 anos, talvez em 50, não dá pra saber, né? Mas o ideal, o mundo ideal, seria que todas as construções tivessem projeto estrutural. E principalmente as de alto padrão, como eu tô falando agora, né, nesse vídeo. Então, o projeto número 4 seria o projeto estrutural. Até aqui, nós estamos falando de projetos que precisam ser feitos antes de iniciar a construção. Então, são 4 projetos que você precisa fazer antes de iniciar a construção. E a partir daqui, você pode fazer durante o andamento da construção. Projeto número 5 é um projeto que eu também trabalho, que é o projeto de interiores ou design de interiores. Ele pode ser feito por arquiteto ou por designer de interiores. Esse projeto é o projeto que vai definir toda a parte de acabamento da sua casa. A partir da parede embolsada, dali pra frente, precisa ter o projeto de interiores. Numa obra de alto padrão, não tem como trabalhar sem projeto de interiores. O projeto de interiores, ele vai definir pisos e revestimentos, detalhes de gesso e iluminação, posição de pontos hidráulicos e elétricos, cortinas, móveis planejados, móveis soltos, decoração, tudo. Absolutamente tudo da parte de acabamento. Então, a fase cinza da obra, como dizem, é até o embolso. A partir dali, tudo isso é englobado no projeto de interiores. Pintura, né? Tinta, cores de tinta. Então, é muita informação e cada cômodo é um projeto. Eu, pelo menos, trabalho dessa forma. Cada ambiente da casa, cada cômodo da casa é um projeto. Então, eu vou projetar um quarto de casal. Aí eu tenho que entender como esse casal utiliza esse quarto, qual o tamanho de cama que eles vão utilizar, tudo, o que eles querem ter de móvel planejado, de móvel solto. Aí vem o closet, o banheiro. Então, se tem um closet, eu vou fazer um briefing com aquela família sobre aquele closet. O que eles têm de sapato, de bolsa? Tem muita roupa comprida? Prefere gaveta ou prateleira? Cabideiro, maleiro? Então, o closet é um projeto de um closet. O quarto é o projeto de um quarto. O banheiro é o projeto de um banheiro, onde eu vou ter que definir todos os revestimentos de parede, qual a paginação desse revestimento de parede, de onde sai a primeira peça, onde fica o recorte, qual é o tipo de ralo, qual é a cor da bancada da marmoraria, bancada, nicho, pedra de box, qual é o modelo do box, qual é a cor do vidro do box, a cor do perfil do alumínio do box, os metais são cromados, são dourados, são pretos, são rosé, tem água quente encanada ou não tem, para saber se a torneira é monocomando ou não, qual é o tipo de torneira, bica baixa, média, alta, é uma infinidade de informações. Então, cada cômodo da casa vai ser um projeto. Se eu pego um projeto de uma casa de 15 cômodos, eu estou fazendo 15
15 projetos dentro de uma mesma casa. Então, o projeto de interiores, ele é muito complexo e ele é essencial, porque o que mais acontece é a pessoa que não faz o projeto de interiores, no final, ela tá comprando um tapete, um sofá, quando coloca tudo no lugar, viu que não combinou. O tapete não combinou com o sofá, que não combinou com a almofada, a cor da tinta da parede não gostou, aí o móvel, poxa, o meu móvel do meu closet é cheio de prateleira, sendo que eu preferia a gaveta, não consegui pensar nisso antes, a loja de planejado fez desse jeito. Então, tem várias pessoas que não fazem projeto de interiores, aí fazem os planejados com uma loja que é ótima, maravilhosa, mas muitas vezes o profissional que atendeu na loja não é tão especializado quanto um arquiteto ou designer de interiores. Eu sou arquiteta pós-graduada em design de interiores, então a gente estuda muito, tem muita especialização para fazer esse projeto. Às vezes a pessoa que tá te atendendo na loja, ela não vai ter o mesmo conhecimento ou não vai conseguir captar através de um briefing detalhado o que você precisa. E aí é prejuízo. Se você tá fazendo uma casa de alto padrão, você vai gastar 300, 500, 700 mil de móvel planejado e depois não tem a gaveta que você queria. Ou a pessoa não pensou que você tem um frigobar no quarto e aí aquele móvel embaixo da sua TV tem que ter uma determinada altura para receber esse frigobar embaixo. Gente, são muitos detalhes. O que eu mais vejo é casa que a gente chega na cozinha e esqueceram, por exemplo, de deixar uma tomada alta para coifa. A pessoa lembra do fogão, mas não lembra da coifa. Não lembra de deixar um ponto de água para um purificador de água ou para uma geladeira mais moderna dessas aí que sai água na porta, que sai gelo na porta. Tem muitos modelos de geladeira que precisa de um ponto de água e aí a pessoa, o pedreiro não vai pensar nisso. O pedreiro não vai pensar nisso. E você que está fazendo a obra como cliente, você está cansado, você tem o seu trabalho, sua profissão, outras coisas para pensar, você também não vai lembrar disso. Só vai sentir falta quando a casa estiver pronta, quando se mudar. E aí vai ver que aquele eletrodoméstico seu não cabe naquele lugar, ou que não tem um ponto elétrico previsto para ele, um ponto hidráulico previsto para ele. Então, o projeto de interiores, ele vai marcar tudo isso. Agora, projeto de interiores é marcação de pontos. Eu vou marcar as luminárias, mas não é um projeto luminotécnico. Eu vou marcar os pontos hidráulicos, mas não é um projeto hidráulico e sanitário. Eu vou marcar as tomadas, mas não é um projeto elétrico. Todos esses eu vou falar a seguir, que são todos complementares. Então, Aline, eu contratei um projeto de interiores, eu preciso ter um projeto elétrico e hidráulico? Sim, não é a mesma coisa, eles se complementam. Ou a pergunta contrária, eu já fiz elétrico e hidráulico, eu preciso ter o de interiores? Sim, você precisa, porque o engenheiro elétrico, ele também não vai pensar que ele não pode botar uma tomada na parede da sua bancada porque tem um espelho colado ali. Aí vai recortar o seu espelho com uma tomada. Então, um é muito focado na estética, o outro é muito focado na funcionalidade. Funcionalidade que eu digo em termos de elétrica e hidráulica, né? Porque o de interiores, ele também é focado na funcionalidade em termos de espaço, o conforto, de ergonomia e tudo isso. Agora, não é técnico ao ponto de dimensionamento hidráulico e elétrico. O engenheiro elétrico, ele tá pensando no dimensionamento elétrico, ele não tá pensando na estética. Então, tem muita coisinha que passa. A gente precisa complementar os trabalhos. Eu tava fazendo acompanhamento de uma obra que não teve projeto de interiores, mas teve projeto elétrico e hidráulico. Eu tive que adaptar várias coisas. Todos os banheiros, quando a gente foi marcar as caixinhas de tomada, tinham tomadas que pegariam no espelho. Eu falei, não tem cabimento a tomada pegando no espelho. Não tinham tomadas para toalheiro térmico, que o cliente gostaria de ter. Afinal, era uma casa de alto padrão, que estava sendo vendida por quase 2 milhões. Precisa ter uma previsão de um toalheiro térmico, ao meu ver, né? Então, não tinha. Então, eu, como arquiteta, designer de interiores, pensei nisso. O engenheiro elétrico, ele não está pensando nisso. Então, a gente complementa os trabalhos. Então, o projeto de interiores, ele é importantíssimo. E eu vou falar o que eu sempre falo para os meus clientes. Não estou falando isso para vender projeto de interiores, porque dá muito trabalho, gente. Se eu pudesse fazer só arquitetônico. Eu tento fazer projeto de interiores só de quem já é meu cliente de arquitetônico. A agenda fica sempre cheia, eu priorizo sempre fazer interiores de quem já é cliente de arquitetônico. Porque é muito trabalhoso e é muito desgastante. Porque é muito detalhe. Na hora da obra, mesmo tendo projeto, nenhuma obra sai milimetricamente igual ao projeto. Então, a gente tem que fazer vários ajustes para o projeto de interiores sair perfeito, para caber a cama, para caber o armário, para tudo encaixar. Principalmente um bom projeto, que um bom projeto é tudo encaixadinho. Dá trabalho. Na hora da execução, sempre tem cliente tirando dúvida, eu sempre tenho que ficar indo na obra, resolver algumas coisas, ajustar algumas coisas. Então, eu não falo isso para vender projeto, porque se eu pudesse, eu faria só o projeto arquitetônico da construção. Pegar o terreno para projetar a casa. Para mim, isso é maravilhoso. Eu falo porque realmente é muito importante. Eu tô cansada de ver pessoas que se arrependeram de não ter feito projeto de interiores. Então, ele é importantíssimo. Projeto número 5, projeto de interiores feito por arquitetos
arquiteto ou designer de interiores. Projeto número 6 é o projeto elétrico. Geralmente vai ser feito por um engenheiro elétrico. Esse projeto ele vai dimensionar as cargas, qual é a espessura dos fios que vão ser utilizados, quais os tipos e potências, nem sei falar direito, gente, dos disjuntores, o quadro de disjuntores, essa distribuição toda de cargas, tomada de 20 ampere, de 10 ampere, o que tem que ter disjuntor próprio, o que não tem, quais são os circuitos, quando tem energia solar também, dimensionar isso ali pro quadro. Agora tem questão de carro elétrico, né, tá sendo muito utilizado agora. O carro elétrico tem que deixar o carregador do carro na garagem, isso tem que ter um disjuntor próprio, com uma fiação mais espessa, tem que ir direto pro quadro. Aí também quando tem aquecedor de piscina, também tem que ter um disjuntor próprio, tem que ter uma fiação própria. Tudo muito mais pensado, muito mais calculado. O engenheiro elétrico, ele vai, a partir das marcações de pontos, eu marquei ali onde que eu preciso ter tomada. Todas as tomadas que eu preciso ter, todas as luminárias que eu preciso ter, ele vai distribuir isso, distribuir as cargas, dimensionar os fios, os disjuntores, organizar ali o quadro de distribuição, quadro de disjuntor, caixas de passagem elétricas. Tudo isso é muito técnico e faz parte da segurança total ali, a segurança do imóvel, né? Porque uma elétrica mal feita pode até causar um incêndio numa casa. Então, ou o seu equipamento não vai funcionar, ou sua casa vai pegar fogo. Então, é essencial e também é irrisório o custo desse projeto comparado ao custo da obra. Então, eu considero essencial a uma obra de alto padrão que seja feito um projeto elétrico. Uma coisa muito comum também nos dias de hoje, por exemplo, que é o cooktop de indução, o fogão de indução, ele também precisa ter um fio muito mais grosso chegando ali e um disjuntor próprio, vindo direto do quadro de distribuição. E, às vezes a pessoa está fazendo uma reforma, quer colocar esse tipo de fogão, uma tomada comum, que seria para o cooktop a gás, não vai atender ao cooktop de indução. Então, tudo isso é calculado ali no projeto elétrico. Então, é muito importante fazer o projeto elétrico. Ele não é exigido pelos órgãos competentes, geralmente a prefeitura não exige esse projeto, nem o sanitário, para aprovação, para emissão do alvará, enfim, as prefeituras ainda não exigem, nem os condomínios, pelo menos aqui na região, mas eu sempre indico que os meus clientes façam projeto elétrico. Então, esse é o nosso projeto número 6 e é feito por engenheiro elétrico. Projeto número 7 é o projeto hidráulico ou hidrossanitário. É o projeto que vai distribuir e dimensionar toda a tubulação de água e de esgoto e drenagem também do solo. Então, ele também é importantíssimo. O projeto de interiores eu vou marcar ali onde que está o eixo da minha pia, por exemplo, do banheiro, a torneira, a cuba, ponto do chuveiro. Mas é no projeto hidráulico que vai mostrar por onde passa esse cano que vem lá da caixa d'água, qual é o dimensionamento dele, né? Quanto que ele tem de diâmetro, a tubulação de esgoto também, as caixas todas de passagem, o que joga para onde, qual é o dimensionamento dos tubos que estão recolhendo a água da laje, das calhas. Drenagem de terreno, às vezes tem uma área gramada muito grande no seu terreno e aí você precisa fazer drenagem. Tem toda a especificação dessa tubulação, para onde que joga essa água, para a água não voltar, enfim. Então toda essa parte de encanamento, principalmente aí imóvel de alto padrão que tem geralmente água quente encanada também, é tudo duplicado, né? Tem água quente e fria encanadas. Então precisa saber por onde passa essa tubulação. Eu já vi, por exemplo, casas de alto padrão onde vem uma única tubulação de água quente e fria da caixa d'água para o banheiro, é a mesma que distribui para torneira, bacia sanitária, chuveiro e hidromassagem, por exemplo. E aí, se você tá tomando um banho, você já conseguiu regular a temperatura da água ali. A água tá morninha, tá tomando um banho, alguém chega no banheiro e abre a torneira de água quente, rouba do chuveiro e a água do chuveiro sai gelada, de repente. Porque não pensou nisso, não teve projeto hidráulico. Um banheiro que você tem 2 chuveiros, você precisa ter a tubulação independente vindo para cada chuveiro, porque senão um tá tomando banho, quando abre o outro, mesma coisa, rouba a temperatura de um pro outro, porque é o mesmo encanamento. Então, tudo isso vai ser pensado no projeto hidráulico com o apoio do arquiteto ali, que fez também o arquitetônico de interiores, que vai saber falar esse tipo de coisa, que geralmente fez um briefing mais detalhado com o cliente. Então, meu banheiro tem 2 chuveiros e uma hidromassagem. Eu quero que venha uma tubulação independente para pia, ducha higiênica e vaso sanitário, outra para o chuveiro número 1, outra para o chuveiro número 2 e outra para hidromassagem, para
nenhum roubar a água do outro. Você consegue usar tudo ao mesmo tempo sem problema. Então, o projeto hidrossanitário ele é muito importante para hidráulica, a parte de água, para o saneamento, que é a parte de esgoto, e para a parte de drenagem também do terreno. Projeto número 8 é o projeto luminotécnico. Como eu falei para vocês, no projeto de interiores, eu vou posicionar todas as luminárias, mas eu não sou especialista. Quem faz esse tipo de projeto ou é um lighting designer, que geralmente é chamado dessa forma, ou um arquiteto especializado em luminotécnica. Então, geralmente, os clientes não contratam esse tipo de projeto. Eles consideram que é dispensável, porque no de interiores já contempla todas as luminárias. O projeto de interiores ele não calcula o fluxo luminoso, a iluminância, a quantidade de lumens. Então também é uma coisa mais técnica. O projeto luminotécnico ele também é complementar ao de interiores. Ele pode pegar ali o meu projeto de interiores, ver todas as luminárias que eu coloquei, só que ele vai calcular a quantidade de iluminação que aquele cômodo realmente precisa. As sombras, o que está fazendo sombra? Ele vai pegar a metragem quadrada, fazer conta. Existem fórmulas para calcular a quantidade de luz que precisa ter dentro daquele ambiente. Então, eu coloco no projeto de interiores como uma coisa mais estética. Mas o projeto de luminotécnica, ele pode ser complementar, porque ele vai realmente usar uma fórmula para calcular o quanto de luz precisa ter naquele ambiente e aí escolher as melhores lâmpadas para aquela luminária que eu já posicionei no projeto. Então, a temperatura da cor, a quantidade de lumens e luminância, nem sei direito também, nem sou muito técnica nessa parte não, mas existem fórmulas, existe uma matemática que pode ser calculada para realmente ter um melhor conforto dessa iluminação dentro de cada ambiente, a depender do tipo de uso também de cada ambiente ali no seu espaço. Então, esse projeto ele pode existir, ele é complementar e ele é muito importante. É o projeto luminotécnico feito por lighting designer ou por um arquiteto ou outro profissional especializado em luminotécnica. Projeto número 9 está sendo muito utilizado agora também aí com as novas tecnologias. É o projeto de automação. Ele pode ser feito por engenheiro de automação ou engenheiro elétrico. Às vezes o engenheiro elétrico também faz. Mas uma empresa aí que tenha um profissional responsável por automação. O projeto de automação, ele vai distribuir pontos de Wi-Fi, monitoramento, parte de segurança, né, com câmeras de monitoramento e toda a parte de casa inteligente. Automatização de cortinas, interruptores inteligentes, tudo ali que você pode comandar pela Alexa ou por um aplicativo de celular. Hoje está sendo muito utilizado. Você consegue fazer automação de tudo, dos aparelhos de ar-condicionado, de todos os eletrodomésticos da sua casa. É realmente aquela parte de casa inteligente. Então, esse tipo de projeto eu considero também essencial para uma casa de alto padrão. Então, se você está construindo um imóvel de alto padrão, eu acho que precisa ter um projeto de automação, porque o projeto de automação, ele vai te mostrar todo o cabeamento que você precisa passar ali pelo forro de drywall ou até pela alvenaria, pelo chão, né, pelo piso. Tudo isso precisa ser feito em tempo hábil. Então, não adianta você estar com a casa pronta, você quer automatizar tudo. Só que uma boa câmera, por exemplo, precisa de um cabeamento. Eu sei que existem câmeras Wi-Fi, mas, enfim, tô dando exemplos. Você quer passar um cabeamento para a câmera ou para o sistema de Wi-Fi. Você quer colocar ali os receptores, os aparelhinhos, mas tem que chegar um cabo do modem principal até ele. Por onde vai passar esse cabo se a sua casa já está pronta? Tudo isso é passado ali, é uma infraestrutura passada por dentro das alvenarias ou dos forros. Então precisa ser previsto com antecedência. Por isso o projeto de automação ele é tão importante. Cortinas. A cortina automatizada, ela precisa ter um ponto de elétrica chegando ali no cortineiro. Então não adianta você já ter um trilho de cortina, não é um trilho convencional também, é um trilho inteligente. Então você tem que comprar esse trilho, tem que prever a elétrica para esse trilho. Se a casa já está pronta, você vai sair abrindo o forro para passar fiação chegando até o cortineiro. Então precisa ser feito um bom projeto de automação para que você possa ter esse sistema de casa inteligente, ter a sua casa automatizada. Então o projeto número 9 é o projeto de automação feito por engenheiro de automação ou engenheiro elétrico. Projeto número 10, não menos importante, tá? Mas o projeto número 10 é o projeto de paisagismo. O projeto de paisagismo tem relativamente pouco tempo que eu entrei nesse mercado assim, de alto padrão e que eu comecei a ter clientes que fazem projeto de paisagismo. Até pouco tempo atrás eu não conhecia, não entendia a importância desse tipo de projeto. Hoje em dia eu considero essencial. O projeto de paisagismo, ele vai pegar ali o meu projeto de arquitetura interiores, onde eu coloco todas aquelas plantinhas bonitinhas e dizer quais são as espécies que vão sobreviver
aquele clima, aquela iluminação, aquele tipo de local. A planta que vai dar menos manutenção para uma família que não gosta de cuidar de planta. Ou a planta, é uma casa que tem irrigação automática, então vai molhar todo dia. É essa planta aqui que gosta de água. Ele vai definir todas as espécies pensando em estética e na sobrevivência dessas plantas, na facilidade de manutenção, em tudo isso. Então, eu que não entendo nada de planta, eu agora considero essencial um projeto de paisagismo. Porque você vai falar tudo isso pro paisagista. Quem faz esse tipo de projeto geralmente é um profissional paisagista ou especializado nisso, né? Existem arquitetos com especialização em paisagismo também, com pós-graduação. Existem engenheiros agrônomos que são especializados em paisagismo. Então, geralmente é um profissional denominado paisagista que faz o projeto de paisagismo. Então, o projeto de paisagismo, o profissional também vai fazer um briefing, vai entender se você gosta de cuidar de planta ou não. O local que vai ficar essa planta. Se é um local de sombra, se é um local de sol, o quanto de água essa planta tem que receber e juntar a estética, a sobrevivência das plantas. E não só das plantas, muitas vezes outros elementos que vão compor o paisagismo, como, por exemplo, piso-grama, pedra de rio ou seixo, e aí tem a pedra de rio begezinha, tem a pedra de rio cinza. Enfim, gente, são várias coisas. A casca de pinos vai montar ali uma estética do seu jardim ou mesmo do seu ambiente interno. Eu já fiz projeto de paisagismo, já junto com o cliente. Meu cliente já contratou um paisagista para fazer o projeto de paisagismo, para compor o meu projeto de interiores, com vasos embaixo de uma escada. Então, nós colocamos ali vasos belíssimos embaixo dessa escada. O paisagista pegou o meu projeto 3D e transformou isso em realidade, colocando espécies adequadas para sobreviverem embaixo de uma escada que nunca vai pegar sol. Um local que precisa ter pouca manutenção, porque é dentro da sala de estar. Então, não necessariamente você precisa ter um jardim muito grande para fazer um projeto de paisagismo, porque o projeto de paisagismo também pode contemplar esses vasos internos, arranjos, plantas pendentes ali numa prateleira, tudo isso. Então, eu considero o projeto de paisagismo agora essencial a imóveis de alto padrão. Então, esse é o projeto número 10, projeto de paisagismo feito por paisagista. Fácil. Projeto número 11 é o projeto de impermeabilização. Geralmente é feito por um engenheiro especializado ou uma empresa de impermeabilização que tenha um engenheiro responsável. Como o nome já diz, né? No projeto de impermeabilização, ele vai te dizer qual o tipo de material que você tem que utilizar para impermeabilizar, quais são os pontos críticos, locais com possíveis fissuras, impermeabilização das fundações também. Esse tipo de projeto também não é muito comum, os meus clientes não costumam fazer, mas eu coloquei na minha lista, que eu considero essencial para imóvel de alto padrão. E eu pretendo fazer esses 12 projetos na minha futura casa que eu vou começar a construir. E com certeza eu vou conseguir trazer mais conteúdo sobre cada um deles para vocês, inclusive com os profissionais que estiverem executando, pra gente ir entendendo cada vez mais sobre esse assunto. Esse projeto de impermeabilização, como não é muito comum, fiz até uma colinha aqui para ler para vocês do que é, né, esse tipo de projeto. Ele define materiais impermeabilizantes, manta asfáltica, membranas, resinas, etc. Especifica detalhes construtivos, como ralos, rodapés, juntas, lajes, fundações. Indica locais críticos, banheiros, lajes, coberturas, piscinas, subsolos. E garante proteção contra infiltrações, mofo e deterioração estrutural. Em obras maiores ou mais técnicas, pode haver um especialista em patologia das construções, que é uma área que estuda problemas como infiltrações. Muitas vezes o projeto é feito por um engenheiro executado por uma empresa especializada em impermeabilização. Então, normalmente, no mercado, o que acontece é que a gente contrata uma empresa de impermeabilização que executa essa impermeabilização, mas não existe um projeto. Então, saibam que esse projeto existe, ele pode ser contratado com um engenheiro. E eu pretendo fazer na minha futura casa, eu quero ter um projeto da impermeabilização para depois eu executar a impermeabilização baseado naquele projeto. Justamente porque, como eu falei aqui, tem pontos críticos de ralos, por exemplo. Às vezes tem uma laje onde a manta foi muito bem executada, mas vai vazar onde? Ali na boca do ralo da calha. É só ali que é um ponto crítico, que precisa de mais atenção. Então, isso pode ser previsto antes, isso pode ser previsto em projeto antes dessa execução na obra, para você já saber aonde que você tem que reforçar essa impermeabilização. No caso de um banheiro, a gente sabe que é uma área molhada, tem que impermeabilizar também por baixo do piso, mas até que altura? Então, um projeto pode definir tudo isso. Então, o projeto de impermeabilização, apesar de não ser muito comum, eu coloquei na minha lista aqui, número 11,
como um projeto essencial a uma obra de alto padrão. E chegamos ao último, projeto número 12, que é o projeto de climatização. Numa obra de alto padrão, muitas vezes nós temos ar-condicionado central, por exemplo, né? E aí, o ar-condicionado central, ele tem todo aquele sistemazinho que fica ali um controlezinho na parede para escolher, definir temperatura e tudo mais. Então, o projeto de climatização também não é muito comum, por isso que esses dois aqui eu coloquei em último. Realmente não são projetos comuns, mas você pode fazer para ter um melhor conforto térmico da sua casa. Então, o projeto de climatização geralmente é feito por engenheiro mecânico, mas também pode ser feito por pelo engenheiro civil que estiver fazendo ali os outros projetos complementares, se ele for especializado nesse assunto. O projeto de climatização ele vai considerar insolação, que é a posição do sol, a carga térmica ali, o quanto de calor esse ambiente recebe, o tamanho do ambiente, quantidade de pessoas que vai utilizar o ambiente, os equipamentos que tem no ambiente, por exemplo, cozinha, que tem forno, que é uma coisa que aquece, né? É um eletrodoméstico que fica quente. Tudo isso vai ser calculado para definir o tamanho da máquina de ar-condicionado, evitar um erro clássico, que é um ar-condicionado fraco ou superdimensionado. Então, o tamanho ali, o dimensionamento do equipamento e o tipo de equipamento. Qual vai ser o melhor equipamento? Se é split, se é o central, se é um cassete de teto, tudo isso. E esse projeto de climatização, ele também precisa ser complementar aos outros. Ele também pode andar junto com os outros, porque eu já tive cliente, por exemplo, que quis colocar, depois da obra quase pronta, não estava pronta ainda, mas já estava com drywall instalado, pintura de teto, tudo feito, quis colocar um cassete no teto. Nós tínhamos rebaixado só 20 centímetros e o cassete precisava de 36, se eu não me engano, na época. Então a gente teve que fazer um drywall por baixo do outro drywall que já estava feito, porque não tinha um projeto de climatização, não estava definido o tipo de equipamento, e aí você acaba gerando retrabalho e tendo que mexer ali na sua obra. Então, um projeto de climatização é muito interessante para definir a potência dos equipamentos e o tipo de equipamento, e ele vai considerar tudo isso para definir o melhor equipamento para cada ambiente do seu imóvel. Então, o projeto de climatização como número 12, importantíssimo para o imóvel de alto padrão. Bom, então é isso, gente. Falei bastante, mas eu queria saber de vocês. Você que chegou até aqui nesse vídeo, você deve gostar muito do meu canal, para você assistir até aqui. Um vídeo parado, assim, né? Porque os meus seguidores não gostam de vídeo parado, eles gostam de ver vídeo na obra. Mas você que chegou até aqui, comenta pra mim, coloca aqui nos comentários se você já conhecia todos esses 12 projetos, já sabia a importância de cada um deles, como que cada um deles pode auxiliar no sucesso aí da execução da sua obra, né? Numa obra sem transtorno, sem retrabalho e que tenha realmente um padrão de qualidade muito acima dos imóveis que não vão contratar todos esses projetos. Me conta aqui nos comentários, quero saber de vocês, quero saber se você gostou desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no meu canal para eu trazer mais vídeos como esses. E obrigada por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!